Fala, meus guerreiros, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Este é o primeiro vídeo de 2025, um vídeo muito especial e eu quis trazer algo especial para este momento. Por isso, hoje eu vou contar para vocês uma história mágica, porém com um contexto um tanto quanto triste. Hoje eu vou contar para vocês a história de Matt Stein, um garoto preso em uma cadeira de rodas que encontrou em World of Warcraft a liberdade, o amor e a esperança. Ainda quando criança, Matt Stein foi diagnosticado com uma doença degenerativa. Ele foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética progressiva e irreversível que debilita os músculos daqueles que estão afetados pela doença. Essa doença, galera, em sua maioria afeta os homens e ela impede a produção de distrofina, uma proteína que estabiliza a membrana muscular. Com isso, os pacientes não conseguem andar, não conseguem se locomover e acabam indo parar na cadeira de rodas para o resto de sua vida. Um outro fato muito impactante sobre essa doença é que as pessoas que a têm, eles vivem no máximo até os 20 anos de idade. Ou seja, é uma doença que limita suas movimentações, muitas vezes impede você de respirar e ela então limita a sua vida. Muitas e muitas vidas se perderam com essa doença, chegando somente até os 20 anos. Cara, isso é muito cruel. Imagina você crescer sabendo que provavelmente o prazo máximo da sua vida será de 20 anos. Infelizmente, o herói da nossa história veio a falecer no dia 18 de novembro de 2014, aos 25 anos, em detrimento a complicações de sua doença. Mas ele havia deixado com seus pais as suas senhas. Antes de falecer, ele começou a escrever em um blog chamado Reflexões da Vida. Seus pais então publicaram um texto informando que a jornada chegara ao fim. E deixaram um e-mail para que as pessoas que acompanhassem o blog, que acompanhavam a luta diária dele, acompanhavam as suas reflexões, pudessem entrar em contato e, talvez contar as suas histórias, prestar as suas condolências, falar sobre seus sentimentos e talvez compartilhar um pouco daquela dor que eles estavam sentindo. Essa foi a forma que eles encontraram para se despedir, para deixar ali algo sobre o legado do seu filho nas redes, né? Até então o que eles sabiam é que o garoto apenas tinha este blog e fazia ali suas postagens. Desde cedo, o Matt sempre gostou de jogos eletrônicos. Uma vez que ele sempre foi muito limitado em suas movimentações, ele passava bastante tempo trancado no quarto jogando vários e vários jogos, várias plataformas, vários modelos de games. Seus pais às vezes se incomodavam com aquilo porque, seu filho preferia passar mais tempo jogando do que com eles, mais tempo trancado no quarto do que tentando viver uma vida um pouco mais, como posso dizer, confortável ao lado dos seus familiares. Eles não sabiam o que ainda estava por vir. Inclusive, em algumas passagens, o pai dele acaba dizendo que eles iam para um show com um grupo de amigos e tudo, mas o Matt preferiu ficar em casa jogando do que ir para o show. Então, muitas vezes, os seus familiares se incomodavam bastante com aquela situação, onde eles queriam estar juntos, queriam estar presentes, já sabendo da condição do garoto, já vendo aquela situação toda, ele preso à cadeira de roda, mas o garoto preferia ficar jogando. É válido ressaltar, galera, que essa doença, ela literalmente atrofia, ela literalmente degenera seus músculos. Então o garoto realmente ele tinha pouca mobilidade, não conseguia andar, não conseguia mover os braços e até para se alimentar era complicado. Ele fazia uso de sondas para alimentos líquidos. Olha só que coisa tão pesada, né? A gente olhando por este ponto é muito triste, é muito complexa, é uma história muito pesada. Mas tem o outro lado dessa história.
Em meio a toda essa dor, a dor da perda, a dor do luto, após postar aquele texto contendo ali o seu e-mail para contato, o e-mail começou a receber uma enxurrada de mensagens. Essas mensagens vinham de pessoas de outros países. E os pais do Matt ficaram muito apreensivos, com receio, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Até que foram ler as mensagens e perceberam que algumas dessas mensagens vinham de membros pertencentes a uma guilda chamada Starlight. Esses membros eram jogadores de World of Warcraft e contaram inúmeras histórias de Ibelin, o personagem do Matt no jogo. Sendo assim, seus pais acabaram descobrindo que ele tinha uma outra vida, uma vida que ele não compartilhava com ninguém, ele apenas a vivia. Era um momento de liberdade dele, era um momento onde ele podia ser o que quisesse ser quem ele queria ser, experimentar experiências, vivenciar momentos que ele não podia na vida real. Matt encontrou em World of Warcraft a liberdade, a esperança, a amizade e vivenciou inúmeras aventuras durante anos. Uma das preocupações dos pais dele é que ele nunca teve amigos, mas aquelas mensagens diziam o contrário. Aquelas mensagens de uma comunidade que os pais deles não conheciam, que os pais deles não imaginavam, falavam do seu filho, falavam sobre aventuras, sobre momentos, sobre conselhos, conversas que tiveram com o garoto, que ali chamava-se Ibelin. Em World of Warcraft, o jovem era conhecido como Ibelin Redmoor, um homem que teve que se virar desde cedo até se tornar um detetive particular e principalmente um conquistador de corações. Dessa forma, Ibelin conseguia se aproximar dos outros jogadores, fazer laços, se tornar amigos e então conversar. Assim, jogando juntos horas e mais horas, a fama de conselheiro e amigo leal foi se espalhando dentro do jogo. Os membros da guilda, quando queriam conversar, quando queriam desabafar com alguém, iam conversar com o Matt, ou melhor, com o Ibelin. Ibelin então logo começou a ficar famoso e ficar muito conhecido dentro do jogo. As pessoas iam atrás dele para conversar, para desabafar, para receber conselhos, coisa que os pais deles não sabiam. E assim o garoto foi ficando cada vez mais popular dentro do jogo. Porém, Matt nunca revelou a nenhum dos seus amigos a sua real condição. Ele nunca falou sobre a sua doença, ele nunca se queixou sobre suas doenças, sobre seus problemas, sobre seus demônios internos. Nunca. Ele sempre foi um ser de luz. Ele optou por ser alguém que ajudava os outros. Ele nunca se fez de coitado, ele nunca se deixou abalar. Muito pelo contrário, ele sempre foi a fagulha de esperança para todos aqueles com quem ele jogava. E assim, ele foi reconhecido e conhecido por muitos anos dentro do jogo, como o Ibelin, o detetive particular que está sempre ali para ajudar a quem precisa. Por anos, Matt conseguiu esconder a sua condição. Muitas vezes os membros da sua guilda, que eram pessoas que moravam em outros países, marcavam para se encontrar. Uma vez, inclusive, eles se marcaram para se encontrar pessoalmente e assim o grupo fez. Mas Matt simplesmente se afastou de todos, passou algum tempo afastado deles e eles não entendiam o motivo disso. Bom, um certo dia, já próximo ao seu fim, ele resolveu revelar a sua situação, a sua condição para uma de suas colegas de jogo. Ela então ficou comovida com a história e disse a ele que ele deveria contar a outras pessoas, contar aos outros membros do grupo. Foi então que ele decidiu começar ali a escrever o seu blog, decidiu realmente abrir o jogo para o que estava se passando e assim ele fez. Ele contou a todos os membros da guilda. Parece que ele já sabia que o seu fim estava próximo, parece que ele entendia que a jornada estava chegando ao fim. A maioria das aventuras de Ibelin aconteciam em Azeroth. Sempre que ele logava, ele corria durante um trajeto, e isso se repetia sagrada, religiosamente, todas as vezes que ele fazia login. Ele saía correndo por Azeroth com liberdade, vivenciando o momento, vivenciando uma experiência que ele, infelizmente, não podia ter.
Dentre essas suas vastas histórias, ele conheceu inúmeras pessoas, inúmeros jogadores, vivenciou vários momentos, aventuras, vivia com seus amigos em uma taverna, curtindo e bebendo ali, era muito extrovertido dentro do jogo, um galanteador nato, um cara muito sensível com as palavras. E quando a sua guilda soube da sua morte, através daquele texto e e-mail que seu pai deixou, eles então ofereceram à família um vasto histórico contendo mais de 42 mil páginas de conversas e ações de Ibelin no jogo. O registro contava que Matt Stein gastou milhares de horas no World of Warcraft. Foram milhares de horas jogando, ajudando companheiros, fazendo laços, resolvendo missões, caindo em quests, guildas, enfim. São mais de 42 mil páginas contando a história de uma vida em outro local, uma vida online. Cara, imagina, os pais só conheciam aquele garoto que adorava jogos, que vivia trancado no quarto, não tinha amizades, e de repente eles percebem que o filho deles tinha amigos, que ele tinha uma vida agitada na internet, que ele era um cara amado, querido e respeitado por pessoas até de outros países. Ali os pais dele perceberam que o filho apenas descansara, mas o seu legado seria eterno. Seu legado perduraria ainda enquanto o jogo existir. Foi através desse histórico que Robert e Trudy Stein, os pais, puderam compreender que, embora o seu filho estivesse preso a uma cadeira de rodas e vivesse trancado no quarto jogando, naquele mundo o jovem era livre para viver uma vida que lhe foi tirada pela doença. A história de Matt Stein virou um documentário e está disponível na Netflix. Lá vocês vão poder ver detalhes de como era a vida dele. Tem vídeos que a família gravava com eles, mostrando como ele era, como ele vivia, como ele jogava. Muita limitação. Cara, ele só conseguia mover direito os dedos e aos poucos estava perdendo essa movimentação. E você consegue ver isso no documentário. É um documentário excelente. O diretor entrou em contato com a Blizzard, falou com eles e ao assistir o documentário, a Blizzard deu total liberdade para que eles utilizassem o nome, para que eles utilizassem tudo o que fosse necessário para contar a história de Ibelin. O documentário chama-se A Extraordinária Vida de Ibelin. É um documentário lindo, você vai se emocionar. Se você joga World of Warcraft, com certeza você vai ficar assim... Cara, é incrível o que ele conseguiu fazer sem contar a ninguém, sem que ninguém soubesse o quão importante ele é, o quão fundamental ele foi para a união daquela guilda. Galera, neste vídeo eu tentei mostrar para vocês como um garoto com uma doença raríssima, debilitado, pôde se tornar alguém tão importante para a vida de outras pessoas. Ele não se lamentava. Eu tentei mostrar um pouco da beleza que foi a vida dele. E vivendo assim com tantos problemas, com tantas limitações e ao mesmo tempo ajudando tantas pessoas. Pessoas de outros países, pessoas que nunca o viram pessoalmente, mas a sua humanidade, o seu jeito de ser, o seu espírito, a sua bondade, a sua essência fez com que ele cativasse todas aquelas pessoas dentro de um MMORPG. Embora as coisas possam estar difíceis neste momento, embora você possa estar passando por um momento complicado, não desista. Sempre tem alguém que olha para você e se inspira. Sempre tem alguém que olha para você e torce por você. Seja sempre alguém melhor. Por mais difícil que as coisas estejam, por mais complicado que o momento se pareça, sempre seja o seu melhor. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o blog do Matt. Lá vocês vão poder ver todas as suas postagens e inclusive o texto que seus pais publicaram na despedida do seu filho. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao Matt Stein, o nosso eterno Ibelin. Obrigado por ajudar tantos jogadores, obrigado por ajudar tantas pessoas e obrigado por sempre acreditar em si mesmo e nos outros. Uma vez mais, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Espero que a gente possa se ver no próximo vídeo. Tchau.